Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra, um momento da nossa introspecção. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso devemos abrir o coração à palavra divina. Eu transmito sempre de forma antecipada a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma no mundo inteiro, para ajudar os meus irmãos e irmãs que conduzem celebrações da palavra, celebrações eucarísticas, eventos em geral que necessitam da liturgia. Você acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Liturgia referente a 8 de outubro de 2023, é domingo. Iniciamos a 27ª semana do tempo comum. Então, mais uma semana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos a missa própria, com glória, o creio e o prefácio dominical. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos do 1º ao 7º. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a da minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar chuvas sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, uma crítica ao povo eleito, povo escolhido, povo de Israel. Salmo responsorial é o Salmo 79 ou 80, dependendo da tradução. Pode ser 79 a Vulgata e 80 a Hebraica de Jerusalém. Versículos 9, 12, 13 ao 14, 15 ao 16, 19 ao 20, refrão está no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 7a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Repetamos: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos. Até o rio seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruístes sua cerca? Para que todos os passantes a vindimem. O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para vós, Deus do universo, voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a,
Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Repitamos: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 6º ao 9º. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes, assim o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho, aclamar e depois proclamar. A proclamação é com o texto de São Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43. Aleluia, 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 aleluia. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Com certeza mandará matar de modo violento. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Levi ou Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou ao estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um. Espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão deste Evangelho. É sempre importante nós refletirmos. Olha,
A parábola é um retrato de como os dirigentes do povo, ao longo da história, se comportaram em relação ao projeto de Deus em favor deles. A vinha é o povo, o proprietário da vinha é Deus. Os agricultores são as autoridades encarregadas de conduzir o povo dentro do projeto de Deus. Os empregados são os profetas que denunciaram as injustiças e a opressão dos dirigentes e por isso pagaram com a própria vida. O Filho refere-se diretamente ao Messias Jesus Cristo, que também por eles será levado à morte. Citando o Salmo 118, Jesus faz clara referência a si mesmo. Os guias do povo excluem Jesus como imprestável para a construção deles. Jesus, no entanto, por sua ressurreição, se converte em fundamento para a nova construção, a comunidade de seguidores de Jesus. Olha, esse texto está também em Marcos 12, versículos do 1 ao 12. Temos mais reflexões, quanto mais refletirmos, melhor. Olha essa outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Nesse vai e vem contínuo, que é a relação entre Jesus e os chefes religiosos do povo de Israel, ele sempre lhes lança a mesma coisa. Apoderaram-se do que não lhes pertence, isto é, não servem a Deus, mas se aproveitam de Deus. Uns, os sacerdotes, para se beneficiarem das oferendas. Outros, os instruídos, para governar a consciência do povo. E os fariseus, para encontrar sua própria segurança na obediência esclerótica a algumas normas que já não são de Deus, mas deles mesmos, e todos se esquecem de que servir a Deus é cuidar do bem dos irmãos. Agora mais uma reflexão da Bíblia Pastoral de 1990. Vejamos o que diz aqui. Jesus passa ao ataque. A figueira não dá frutos e o templo tornou-se lugar de roubo, porque as autoridades, os chefes dos sacerdotes, doutores da lei, anciãos do sinédrio, exploram e oprimem, apoderando-se daquilo que pertence a Deus, isto é, o povo da aliança vinha. Depois de muitos profetas que pregavam justiça, empregados, então os profetas que pregavam a justiça, na parábola significam os empregados. Deus envia o próprio Filho com o reino. A rejeição e morte do Filho trazem a sentença. O povo de Deus, agora congregado em torno de Jesus, que é a pedra, passa a outros chefes que não devem tomar posse, mas servir. Então, eis aí as reflexões e agora vamos aos santos do dia. 8 de outubro é dia de São Félix, ele foi bispo, faleceu no século IV. Félix foi ordenado por Santo Ambrósio de Milão, foi o primeiro bispo de Como, na Itália. Santa do dia 8 de outubro, Reparata. Santa Reparata foi mártir do século IV. Foi torturada e morta durante o reinado de Décio, por ter se recusado a sacrificar aos ídolos. Santa do dia 8 de outubro é Santa Pelágia, virgem e mártir, do ano 302. Pelágia era uma jovem de 15 anos, muito elogiada por São João Crisóstomo em suas homilias. Morreu defendendo sua pureza em Antioquia, na Síria. Santa do dia 8 de outubro, Ragenfrida. Santa Ragenfrida foi abadesa do século VIII. Erigiu com seus próprios bens o mosteiro de Denain, na França, do qual foi a primeira abadesa. Santo do dia 8 de outubro, Santo Hugo.
religioso do ano 1233. Hugo foi cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém. Santo Hugo foi nomeado mestre da Encomenda de Gênova, Itália, e destacou-se por sua exímia bondade e caridade para com os indigentes, os pobres. Santos do dia 8 de outubro: João Adams, Roberto Dibdale e João Lowe. Faleceram em 1586. João Adams, Roberto Dibdale e João Lowe foram sacerdotes martirizados. Isso aconteceu durante a perseguição da rainha Isabel I da Inglaterra. Santo do dia 8 de outubro, Beato Laurentino. Também são santos seus companheiros mártires. Laurentino e os seus colegas eram religiosos e foram martirizados em 1936. Eram irmãos maristas e foram assassinados por ódio à fé. Olha, isso aconteceu na região de Montcada, na Espanha. Pessoas que tinham ódio à fé assassinaram o beato Laurentino e seus companheiros, irmãos maristas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá. Como dizemos nós católicos, com a pronúncia na última sílaba, Maranatá. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, conforme dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele voltará, será o juízo final. Muitos irão para o céu naquele dia e muitos para a tormenta eterna, o popular inferno. Quem for para a tormenta eterna, o inferno, irá por conta própria, porque rejeitou Deus, esse Deus misericordioso de infinito amor, que humanou-se para nos salvar, serviu, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu, está lá à direita de Deus Pai, do Divino Pai Eterno, como nosso irmão primogênito ressuscitado, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador. Então, se alguém rejeitou esse Deus em sua passagem pela terra, essa passagem peregrina, efêmera, rejeitou permanentemente, não se arrependeu nem no final da vida, esse alguém não quer Deus. Então vai viver longe dele, vai viver com o demônio, infelizmente. Vai para a tormenta eterna, vai ser banido da presença de Deus definitivamente, porque ele próprio se excluiu. Não faça isso. Há tempo nessa nossa caminhada terrena. O apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, responsável pela evangelização do mundo, disse que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando formos para o céu, se nós aderirmos ao projeto de Cristo. Será algo cósmico, inenarrável, inexprimível. Teremos o corpo glorificado, um novo corpo. Depois que nós formos enterrados, nos transformarmos em cinza, nossa alma irá para Deus e teremos corpos glorificados como Jesus. Jesus entrou no local onde estavam os apóstolos sem precisar abrir a porta. Mudou sua imagem. Madalena não o reconheceu no princípio, logo após a ressurreição. Os discípulos de Maús também não o reconheceram. Então, pode-se modificar a aparência, pode-se estar num lugar, depois em outro,
Jesus estava com os discípulos de Emaús fazendo uma refeição e de repente desapareceu, saiu da presença deles. Então tudo isso nós teremos com os corpos glorificados, nós seremos como anjos, semelhantes a anjos, semelhantes a Jesus ressuscitado. Que coisa maravilhosa deve ser. Eu já tive uma pequena experiência nesse sentido, é muito bom. Você está perfeitamente em sintonia com Deus, com o Criador, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, meu discernidor, meu consolador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.